Boa tarde a todos. Boa tarde. O tema introdução, a Adriana já fez a introdução para vocês. Então, como foco para analisar a alteração da paisagem urbana, primeiro eu vou dar uma definição de como eu estou utilizando a arqueologia da paisagem na produção desse trabalho. Então, eu vou usar a arqueologia da paisagem juntamente com a relação que ela faz com a arquitetura e com o urbanismo. Lembrando que a arqueologia da paisagem analisa a paisagem como um todo do espaço como entidades únicas, seja entidade política, sociais, você analisa o todo visando uma questões essas que são culturais de cada pessoa. Então, às vezes, uma pessoa tem uma interpretação de uma paisagem e um outro grupo tem uma interpretação totalmente diferente, porém, uma não anula a outra. A arqueologia da paisagem possibilita inúmeras interpretações para a mesma paisagem. O que varia é o conceito de cultura e como isso afeta cada indivíduo ou coletivo, independente. A utilização da arquitetura e do urbanismo nesse trabalho vem em questão de que só o fato de ter uma construção, uma edificação em um determinado espaço já passa uma mensagem. E o fato de você olhar um conjunto urbano, seja ele rural, um conjunto social de moradias, de questões que as pessoas interagem nele, já te dá, você consegue apenas com a visão de uma paisagem entender toda uma dinâmica de uma região, de um grupo, de sociedade, ou no caso aqui, de como um time de futebol influenciou em toda uma estrutura social, seja ela física ou até mesmo entre as pessoas, uma visão mais antropológica. Eu falo rápido, gente, se eu estiver falando rápido, alguém não estiver conseguindo entender, por favor, me corte. Bom, o ponto de partida para começar, o Corinthians começar a alterar a urbanização da cidade de São Paulo, foi a democracia corintiana. Sei que muitos daqui não são de São Paulo, muitos daqui não são corintianos, muitos daqui nem ligam para o futebol e não sabem a importância que isso teve para o Corinthians e para o Brasil como um todo. Então eu trago aqui uma explicação para vocês de que foi. Foi um movimento que, em sua parte, ocorreu no finalzinho da ditadura, na década do ano de 82 até 84, em que jogadores politizados de muita expressão nacional e dentro do próprio Corinthians utilizavam do futebol para politizar as pessoas, das pessoas entenderem o quão era ruim a repressão que estava sofrendo na ditadura e como eles podiam usar isso em prol da democracia, em prol da votação, em prol da direta, em prol da emenda constitucional Dante, que pesava a primeira votação desde 1960, a outra votação para decidir um líder, ocorrendo em novembro, que foi muito usado em contrapartida, porque lá em 1930 o governo usou muito do futebol para embutir nas pessoas o sentido de nacionalismo, questão de patriotismo. Então, eles usaram o sistema contra eles mesmos, porque eles antes utilizavam o futebol para unificar a gente como uma nação e mais para frente alienar a gente nisso, e agora nós estamos usando o futebol em prol da democracia para lutar contra a ditadura, para lutar contra uma coisa opressora. E um dos principais ícones disso foi o próprio Sócrates, que usava muito e foi o ícone da democracia corintiana até hoje. Pós-falecido, mas ainda assim representa muito esse movimento. E agora vamos começar. Década de 70, ditadura. Dá no auge, tinha acabado de chegar e está oprimindo muita gente. E, como sempre, o conceito de pão e circo, o Estado procura alguma forma de camuflar toda a repressão que está sendo feita. E a forma que eles encontraram isso no ano da década de 70, teve democracia corintiana, isso ainda não tinha, estava sendo apenas arquitetado internamente, não tinha sido externado isso para o público. Ele utilizava do futebol para as pessoas ficarem entretidas com o que estava acontecendo ali e não prestarem atenção nas atrocidades que estavam acontecendo em meio à ditadura. Então, nessa época, muitos dos times de São Paulo, como o Morumbi, o São Paulo, o Nacional, receberam estádios, grandes arenas para comportar um grande número de pessoas. Ou então, antes que o São Paulo, o Brasil, que antes já tinha apenas Maracanã, poucos estádios de grande expressão, nesse período da ditadura, o governo facilitou com compra de terreno, diminuição de preço, mão de obra, facilitou a construção desse estádio visando isso, visando camuflar tudo que estava acontecendo com as pessoas. E nisso que veio a construção do Morumbi e do Estádio Nacional, que é um time de pouca expressão nacional, mas grande expressão interna, no estado de São Paulo. E o presidente Corinthians, na época, se aproveitou disso, já visando a democracia corintiana, e implementou o projeto da construção do estádio do Corinthians. Era um estádio que ia ter capacidade de 200 mil pessoas, visando assim conseguir se comunicar com mais pessoas. Aumentar o número de pessoas que a mensagem seria passada mais anos à frente. Então, em 1970 foi aprovado a construção do estádio. A construção do estádio, que já, como eu disse, ia comportar 200 mil pessoas e ia se situar na região de Itaquera. Por que se situar na região de Itaquera? Ele se situar na região de Itaquera, pois lá é uma região muito periférica e eles sabiam que eles iam precisar da população, do povo, da massa, de grandes quantidades para se comunicar e para conseguir usar isso em prol da revolução deles, revolução essa, em prol da democracia, etc. Então tudo meio que indiretamente arquitetado mais à frente, mas o foco agora é só a construção de estádio para poder arrecadar público, conseguir jogos maiores. Porém, a construção foi interrompida.
por N fatores, troca de governo, dificuldade com o empreiteiro, greves trabalhistas, muitos problemas não possibilitaram a construção do estádio. A construção do estádio só foi ocorrer lá na frente, 2010, 2014, visando a Copa. Mas o projeto está desde aqui e já começou a ter impactos desde aqui, pois depois da anunciação do projeto, a expansão da linha metroviária de São Paulo, que já estava ocorrendo, foi expandida. Ou seja, a estação pararia na Arthur Alvim, mas ela foi arrastada até Itaquera e mudando, porque Itaquera seria apenas uma parada mais à frente, com apenas uma estação de metrô. Mas eles colocaram o CPTM, que é o sistema de baldeação, e o sistema de metrô viário para os municípios ao redor. Ou seja, devido à construção, à chegada da massa que todo o Corinthians ia trazer, eles modificaram a mobilidade social que estava planejada para ocorrer na cidade. Isso já na década de 70. Esse aqui era o projeto inicial do estádio, isso na década de 70. Hoje em dia, essa região toda aqui é o metrô. E quem já foi ao estádio, quem algum dia sonha ir, sabe que vai ter que fazer toda essa caminhada, essa subidona, até chegar no estádio e ir lá. E nesse caminho aqui, nessa região, tem muito camelô. Muito torcedor, muito camelô, muito churrasquinho, pessoa vendo o jogo no rádio, pessoa vendo o jogo na TV. Muitas pessoas que, mano, às vezes nem conseguiram comprar ingresso, mas vão lá pra ver. Ou seja, tem uma aglomeração do povo, uma aglomeração da torcida, das pessoas. E é das pessoas que às vezes nem torcem, nem ligam, só vão lá pra comer um bagulho, beber e curtir a algazarra que o futebol traz. Isso, então, é uma movimentação social que isso traz, porque nessa região, como eu mostrei pra vocês, tem muito esse comércio de camelô. Que todos têm ciente, não é um comércio regularizado, não emite nota, não é, todo mundo sabe que é falsa. Ninguém o corintiano não quer roupa marca, ele não quer roupa cara, ele quer conseguir a roupa do time dele. É roupa atual, é roupa velha, com o nome errado, não importa, tem que ter esse estudo do Corinthians, mas está usando. E é isso, e é um mercado que se move. É um mercado que se move baseado na torcida, na sociedade, em prol do Corinthians, que não tem como controlar isso, não tem uma forma. Então eles apenas deixam, todo mundo sabe que o jeito que funciona, e fique até hoje todo jogo, seja do Corinthians, feminino, sub-20, todo jogo do Corinthians na arena tem uma enorme movimentação de camelô na região. Agora, eu falei só em volta do estádio, eu quero mostrar para vocês como isso impactou realmente a cidade de São Paulo. Bom, como eu disse, muitos daqui não sabem de São Paulo e não sabem como funciona a questão da capital, ou seja, região norte, região central, região leste, região oeste, região sul. Isso tudo tem um impacto muito importante em muitos fatores da sociedade, mas nessa parte a gente vai focar apenas no urbanismo e como isso afeta o Corinthians. Ou seja, aqui na região do centro, e um pouco aqui nessas bordas da região norte, é onde estão os principais comércios da região, Avenida Paulista, museus importantes, a principal parte do comércio. E quanto mais eles vão se afastando da região, mais precária vai ficando a situação, mais precária vai ficando as moradias, mais precária vai ficando o saneamento básico e a condição das pessoas. Então, quanto mais afastado dos grandes centros, mais periférica é a região. Eu peço que vocês prestem atenção na região que a gente vai analisar, que é a Zona Leste de São Paulo, e nesse distrito aqui, o distrito 32, que é o distrito de Itaquera. Por que eu estou evidenciando isso para vocês? Isso aqui é um estudo feito pela USP na pandemia, focando no conceito de periferia e centro. E eles mostram o quê? Por meio das tabelas de cores, eles mostram como é que funciona o saneamento básico e a urbanização para as pessoas, para a população. Ou seja, a região em cinza são as regiões de comércio e serviços, que não tem habitação, apenas a região para trabalho, então não tem que ter uma grande preocupação com o saneamento básico. E as regiões em amarelo, laranja e esse rosinho aqui, são regiões que têm um saneamento básico normal, o mínimo que as pessoas precisam para conseguir existir ali, e de uma maneira bem organizada. Porém, quanto mais vai se afastando e quanto mais vai piorando as cores, mais precária fica a situação. Então, é a famosa a periferia, a quebrada, a favela, regiões que o governo abandona as pessoas, não tem como chegar lá por N fatores, mas não chega. O saneamento básico não chega, eles vão se acumulando cada vez mais em moradias instáveis, moradias com esse tempo teve desabamento na região de Santa Mara, então, cada vez mais assim, algumas partes em branco são partes que não conseguiram chegar lá para ter a coleta de dados. Mas isso não é importante, o nosso foco aqui é o distrito de Itaquera. Porque se vocês prestarem atenção, ele está bem no meio de uma das regiões mais periféricas. Dentre as piores cores que tem, a pior região, e bem no centro, tem uma bolona cinza, uma bolona de comércio. Por quê? Isso é o estádio. O Itaquerão, ele não trouxe apenas o estádio. Além daquela movimentação de camelô que não é contada aqui nesse trabalho, porque não é algo formal, eles trouxeram muitas outras coisas. Houve a construção de um poupa-tempo dentro do shopping, do metrô, houve a construção de um shopping acoplado ao metrô. Naquela região foi construída uma coab muito habitacional para pessoas de baixa renda, foi construído inúmeras coisas, escolas, pontos, cursos técnicos. Então, só apenas a chegada do estádio conseguiu levar para o meio da periferia um grande centro. E não é apenas na questão urbana. Isso, a construção do estádio lá, faz com que as pessoas do grande centro, a elite, vá para uma região do subúrbio,
querendo ver o Corinthians. O Corinthians move isso, o Corinthians coloca na cabeça das pessoas que, mano, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, se você é gay, se você é hétero, você é corintiano, você tá com nós, e é isso. Você não precisa, não importa o lugar de onde você veio, todo mundo se aglomera aqui, no meio da periferia, para ver um show e para enaltecer o que a gente ama. Isso é de uma maneira mais ampla de como o Corinthians afetou a cidade de São Paulo. Porém, ele às vezes afeta individualmente as pessoas. Isso aqui é uma casa de um senhor que mora lá em Salesópolis, extremo litoral de São Paulo, ou seja, não tem nada a ver, está muito longe da capital, e ele construiu a casa inteira dele em prol do Corinthians, colocando gaviões, escudo, a parte interna toda mobiliada, geladeira, mesa, TV, tudo mobiliado. Não pode entrar com nada verde na casa dele. Tem que tirar, tem que dar teu jeito. Mas isso mostra o quê? Que às vezes você não precisa nem estar inerente. Você não precisa nem estar em São Paulo. Você pode ser um torcedor corintiano no norte, Se amasse no um sul. soco, né? Ou se você está envolvido e ele arranjou o jeito dele de se prestar por meio do quê? Por meio da paisagem, por meio do urbanismo, por meio da arquitetura da casa dele. Muito bom. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado. Valeu.